Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos vamos povoar essa matriz do jeitinho que está aqui agora, tá bom? É a tal chamada matriz de identidade. Primeiro eu quero levantar alguns assuntos sobre matrizes, alguns assuntos importantes para você entender. Algumas coisas que você pode perceber aqui, um padrão que se repete aqui dentro dessa matriz. Por exemplo, quando a gente se fala em matrizes, a gente sabe que a matriz ela tem coluna e linha. E é fácil de perceber isso aqui, porque linha você vai olhar na horizontal, coluna você vai olhar na vertical. Cada linha e cada coluna ela é representada por um índice. Índice esses que começam a contar a partir do zero. Então isso é fato, todas as matrizes são assim. Então essa matriz aqui, por exemplo, é uma matriz de 4 linhas e 4 colunas, tá ok? Nessa sequência, 4 linhas e 4 colunas. Então, por exemplo, na linha 0, eu tenho 4 valores. 1, eu também tenho 4 valores. Na linha 2, eu tenho 4 valores. Na linha 3, eu tenho 4 valores. Eu tenho zeros e uns cadastrados aqui dentro da minha matriz. Na coluna, a mesma coisa. Tenho 4 valores na coluna 0, 4 valores na coluna 1, 4 valores na coluna 2 e 4 valores na coluna 3. Qual que é o padrão aqui? O que eu consigo perceber? Se você observar, o 1 ele aparece na diagonal principal. Mas se você observar mais ainda, se você prestar atenção nos índices representados aqui de forma gráfica, você vai ver que o 1 ele aparece nos índices iguais. Se você observar o índice 2, o 1 vai aparecer aqui. Só que quando eu olho pela coluna, o 1 também está na coluna 2, ou seja, o 1 ele se repete quando a coluna e a linha têm o mesmo índice. Simples, pronto, acabou. Por exemplo, coluna 0, linha 0, coluna 0, o 1 aparece. Linha 1, coluna 1, o 1 aparece de novo. Linha 2, coluna 2, o 1 aparece de novo. Linha 3, coluna 3, o 1 aparece de novo. Simples assim. Eu consegui identificar quando o 1 se repete. Se eu sei que o 1 se repete quando a linha e a coluna, os índices são iguais, então fica fácil de reproduzir a matriz. Então aqui eu vou abrir um novo arquivo, tá? E a gente vai começar a produzir a matriz. Eu vou declarar aqui uma matriz com 4 linhas, tá? E 4 colunas. Depois que eu declaro aqui, ó, você observa que é uma matriz vazia, com 4 índices e 4 colunas, correto? Correto. Como é que eu faço para acessar as linhas da matriz? Bom, para acessar somente as linhas, eu preciso criar uma estrutura de repetição. E não tem estrutura de repetição melhor para fazer isso do que a estrutura de repetição para. Porque com ela eu consigo controlar exatamente quando é que eu quero que ela pare, quando é que eu quero que ela pare. E eu quero que esse para se repita 4 vezes. Por que 4 vezes? Porque a quantidade de linhas que eu tenho são 4. Tá vendo aqui? 4 vezes. Se eu começo a contar do 1 aqui, 1, 2, 3, 4, tá 4. Então tem que ser 4. Então aqui eu vou declarar uma variável com o nome de i, e essa variável vai começar valendo 0. Por quê? Porque esse 0 aqui, ele representa para mim aqui nesse para o índice 0, tá ok? O índice 0. E aí, enquanto esse i for menor que o tamanho das linhas da matriz, ou seja, 4, 1, 2, 3, 4, ele vai fazer alguma coisa para mim. E o que ele vai fazer é que cada vez que ele passar, o i vai somar mais 1. Então, na primeira passagem ele vale 0, ele vai estar nessa linha. Na segunda passagem ele vale 1, ele vai estar nessa linha. Na terceira passagem ele vale 2, ele vai estar nessa linha. Na quarta passagem ele vale 3, ele vai estar nessa linha e vai sair. Com isso aqui, eu já consigo acessar as linhas da minha matriz. Fato é que se eu vier aqui e colocar um escreva aqui, o barra T, pessoal, ele dá um espaço para a direita. E eu colocar I aqui, ó, e executar, ó, você pode ver que vai aparecer 0, 1, 2, 3. É exatamente o que eu preciso. Eu preciso de uma forma para acessar linha por linha da matriz. Só que tem outro porém. Eu preciso também acessar as colunas da matriz.
E o interessante aqui é o seguinte, é que cada linha tem tem 4 colunas. Essa linha aqui ela tem 4 colunas, ó. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. A linha 1 tem a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. E assim por diante. Cada linha tem 4 colunas. Então, se eu parar por aqui, o algoritmo ele vai estar incompleto, porque até agora eu consegui chegar aqui, ó. Eu consigo ver, enxergar que eu tenho 4 linhas, mas não consigo enxergar as colunas. Para eu enxergar as colunas, eu preciso criar um outro para dentro desse aqui. É um para aninhado. Então aqui vai ter outro para, ó. Um para dentro do outro. Aqui eu vou trocar o nome da variável para colunas, tá ok? E ele vai se comportar da mesma forma, pessoal. Esse para aqui de dentro, ele vai se comportar da mesma forma, tá ok? Depois eu vou executar o algoritmo passo a passo para você ver onde eu estou exatamente, tá ok? Eu vou arrastar também os valores das variáveis C e I para você observar. E agora que a gente vai começar a decidir como que a gente quer gravar o 1. Eu quero que o 1 apareça na diagonal principal. O 1 tem que aparecer quando a linha e a coluna têm o mesmo índice. Por exemplo, aqui, índice 0, coluna 0, 1 aparece aqui. Índice 1, coluna 1, 1 aparece aqui, nesse quadrado aqui. E assim por diante. E a gente faz isso com simples se. E o que a gente testa aqui? Vou dar um tempo para você adivinhar. A gente testa as variáveis I e a variável C. A gente testa os índices, não é isso? Porque se os índices são iguais, eu consigo colocar um valor aqui dentro. Se o índice for diferente, ele não vai gravar. Então, se o índice da linha for igual ao índice da coluna atual, ele vai gravar uma informação para mim. Se isso aqui for verdadeiro, eu vou pegar a matriz, tá ok? No índice da linha atual, na coluna atual, eu vou gravar o valor de 1 dentro desse momento aqui. Do jeito que está aqui, se eu executar, ó, você vê que ele cumpriu a primeira parte do algoritmo. Só que você não conseguiu entender, você não conseguiu ver como isso aqui funcionou. Mas eu vou mostrar para você passo a passo. Eu vou executar aqui passo a passo, estou clicando. Nesse momento, eu estou reconhecendo a variável I, ela começa valendo 0, tá ok? Nesse momento eu estou na linha 0 aqui, ó. Observa que eu estou na linha 0. E aí é o seguinte, este loop aqui, ele cessa quando o I chegar a 4, né? Enquanto o I for menor que 4, ele vai continuar. Quando o I chegar a 4, ele para. Se não tivesse outro loop aqui na sequência, porque aqui tem outro loop, ele ia repetir 4 vezes tranquilamente, né? Mas como tem outro loop, quando eu clicar aqui de novo, ele vai para o próximo loop. Ele só vai sair desse loop aqui quando ele completar 4 vezes. Por quê? Porque não tem outro loop aqui. Tá ok? Então ele vai se repetir 4 vezes. Só que o legal é que aqui, ó, eu já estarei dentro da coluna. Observa, ó. Você vê que o I vale 0. Ele sabe que o I vale 0. Agora ele vai atribuir para mim o valor de 0 para a coluna também. Observa. Pronto. Agora eu tenho o valor de 0 e 0. Tá ok? Eu tenho o I vale 0 e a coluna vale 0. E aí ele entrou no se, porque eu ainda estou dentro do loop. Ainda tem um bloco de código para ser concluído aqui, para ser escrito, né? Vamos dizer assim. Então ele está perguntando, o I da linha, ele é igual ao C da coluna atual? I vale 0, eu estou aqui, ó, na linha 0, e coluna vale 0. Então eu estou nessa coluna. Sim, é real. Se é real, ele vai gravar um arquivo na linha 0, ó, I vale 0, linha 0, coluna 0. Ele vai gravar 1. Vamos executar. Ó, ele vai gravar agora o valor. Ó, entrou o valor 1. Quando eu cliquei de novo, ele voltou para o se, porque ele só vai sair do se quando completar o ciclo de 4 aqui, correto? Só vai sair desse se quando completar 4 vezes. E ele fez a mesma pergunta. Só que agora a coluna já vale 1, porque ela somou mais 1 anteriormente, correto? Correto. Então ele está perguntando, I é igual a linha é igual à coluna? Vamos analisar. Na primeira vez começou com 0 2, então eu consegui colocar 1.
Agora, eu ainda estou na linha 0. Você vê que o i não mudou, porque esse loop daqui não acabou. Só que eu já estou na coluna 1. Nesse momento aqui é como se eu estivesse na linha 0 da coluna 1. Linha 0, coluna 1. Eu estou aqui, ó. E aí observa. 0 é igual a 1? 0 é igual a 1? Não é. Então ele vai ignorar isso aqui, ó. Fica olhando. Ele ignora e soma mais 1. Aí agora eu tô na coluna 2. Coluna 2, linha 0. 0 é igual a 2? Ele vai ignorar de novo. 3 de novo. Aí, pessoal, observa o seguinte. Agora, quando eu clicar, ele vai somar mais 1 no i. Ele já somou mais 1 no i. Foi imperceptível, mas aconteceu. Agora eu já estou na linha 1. Na linha 1, só que o c vale 3. O c vale 3. Ele vai ignorar. E vai somar mais 1. Quando esse c aqui passar a valer 1, aí ele vai gravar um dado aqui, ó, fica olhando. Agora vale 1. E ele está testando. 1 da linha 1 é igual a 1 da coluna 1? Sim, se for, ele vai gravar o dado. Então, ó, ele reconheceu, ele vai gravar o dado. E assim por diante. Se eu executo, ó, ele vai inserir o dado. Eu vou executar de novo, ó, inserir o dado. E para mim inserir o 0? Olha, para mim inserir o 0 é o seguinte. Se eu sei que o 1 só entra quando os índices são iguais, o 0 ele entra quando os índices não são iguais. Então, eu posso vir aqui e colocar um sinão só. Colocar um sinão, que eu sei que se não for igual, os índices são diferentes. Se são diferentes, eu posso colocar o valor de 0, sem problema nenhum. Então, eu venho aqui, ó, coloco o valor de 0. E aí eu preencho todos os dados da nossa matriz, tá ok? Então, para você matar isso aqui, você precisa saber como é que os loops um dentro do outro funciona, tá ok? Quando um loop para de funcionar e quando o outro loop começa, tá ok? Quando essa variável vale 0 e quando essa vale 0 também, ou quando essa vale 1 e quando essa vale 1. Ou seja, você tem que observar o que vale essas variáveis aqui, porque é com elas que eu consigo povoar ou não o meu loop, beleza? É isso, pessoal. Falou!